Olá, boa noite. Estamos chegando aqui hoje para a nossa conversa com o Bernardo Oliveira, o arqueiro olímpico do Brasil. E aí, Bernardo, tudo certo? Tudo certo, e você? Tranquilo, o áudio tá bom, tá ouvindo direitinho. Sim, e você? Me escuta bem? Escuto bem também, bom demais. Vamos dar um tempinho aqui só para o pessoal começar a entrar aí, né? Bernardo, enquanto o pessoal chega, vamos falando um pouquinho da sua carreira, um pouquinho da sua vida. Vou falar aqui que você, atleta olímpico, representou o Brasil nas Olimpíadas do Rio 2016. De certa forma, fez parte da Olimpíada de Londres também, se ajudou a qualificar a equipe, né, para a Olimpíada. Sim, sim, E também medalhista no PAN de Toronto em 2015. exato. Mas fala um pouquinho mais da sua carreira, como começou, como que o tiro com arco, né, surgiu na sua vida? Pô, primeiramente queria agradecer o convite. Estamos aqui, essa conexão por meio do Fábio, né? Quando ele Isso. me falou, me amarrei e de nome eu não lembrava exatamente de você, mas assim que eu vi no perfil, eu falei, pô, já lembrei que a gente já se esbarrou várias vezes, né? Fábio, que É, é um amigo meu de infância de muito tempo, e aí seu primo, né? meu primo. Então, obrigadão pelo convite aí, é um prazer. Bom, eu comecei no tiro com arco, sempre é umas histórias diferentes, assim, né? Porque é um esporte super inusitado, então eu tinha um amigo que ele era vizinho do técnico daqui de Brasília, então por conta disso ele sabia das aulas, praticava tiro com arco, comentou comigo uma vez que fazia, eu achei aquilo tão diferente, assim, falei, cara, deve ser muito legal isso aí, quero experimentar. E aí fui e foi paixão à primeira vista, assim. Eu lembro até hoje Legal. da primeira vez que eu atirei, assim, e foi incrível, foi mágico, para ser sincero. E aí quis voltar, continuar praticando e 15 anos depois estou aqui. Pô, que bacana. Aí então você começou lá, você foi com seu amigo, e aí você começou a fazer aulas, como é que você foi profissionalizando, como é que você foi entrando para as competições? Então, o tiro com arco, muitas competições são abertas, mesmo competições grandes. Então, no meu primeiro ano já surgiu a possibilidade de ir para o Campeonato Brasileiro. Isso categoria infantil, tudo mais. Como não precisava classificar nem nada, poxa, vamos nessa, vamos. E então, todo ano eu ia no Campeonato Brasileiro, participava das competições aqui em Brasília, então a coisa foi, assim, durante os primeiros anos acontecendo assim, de uma maneira bem natural. Em 2008, isso 3 anos depois, eu tive a oportunidade de viajar pela seleção brasileira pela primeira vez na categoria juvenil. E aí então a gente foi para um Pan-Americano de tiro com arco na Venezuela, em 2008. Essa foi a minha primeira competição internacional. E então, cada vez mais surgia competições e oportunidades. E aí, em 2011, já com os Jogos Olímpicos do Rio ali em vista, vários esportes começaram programas ali de profissionalização para poder preparar uma equipe para os Jogos do Rio. E no nosso caso foi lá em Campinas, em São Paulo. Nisso daí eu já era um dos principais atletas até de nível adulto. E aí me convidaram e então aí que foi o início assim da minha carreira profissional. Pô, muito bacana. E é um esporte, assim, como se for um esporte inusitado, diferente, não é um esporte que você pratica em qualquer lugar, qualquer hora. Quais foram as dificuldades que você encontrou, as barreiras, equipamento? É um equipamento caro, é difícil para você ter também para poder praticar? Como é que funciona? Pois é um esporte que obviamente é um pouco mais complicado de se praticar. Primeiro por conta do espaço, e aí, então aqui em Brasília a gente é abençoado de ter um local muito bom, uma localização muito boa, lá no Clube do Exército, no setor de Clube Sul. E só que isso não é a realidade de muitas cidades no Brasil, até em outras partes do mundo. É,
Só que o maior empecilho mesmo foi equipamento, porque o equipamento tem que ser importado, então não é só uma questão de ter o dinheiro, muitas vezes até de conseguir trazer, né? É, às vezes também se for trazer por maneira convencional, vai pagar muito imposto, então o que já é caro fica ainda pior. É, e, assim, é um esporte caro, só que não é caro comparado com outros, por exemplo, ciclismo, né? Tipo, uma bicicleta top de competição é muito mais cara do que um arco, o arco que eu uso, só que também é muito mais caro do que, por exemplo, natação, futebol, né? Então é isso. Sendo que a grande vantagem do tiro com arco, o que é legal, é que pelo menos o equipamento ele dura muito tempo, né? E também o equipamento ele pode evoluir com você. Então você não precisa dar aquele investimento enorme no começo. É como se fosse um carro que você vai trocando partes, entendeu? Botando partes cada vez melhores. Legal. E para começar, se uma pessoa quisesse começar hoje, onde ela procuraria, como é que ela faria? Pensando Aí a em. realidade aqui de Brasília, né, que a gente está falando, porque somos daqui. Ah, tá. Eu já ia começar respondendo que em nível nacional, assim, o ideal é procurar a Confederação Brasileira de Tiro com Arco. Mas aqui em Ah, mas Brasília, ok, isso vale. mas aqui em Brasília, a gente pratica lá no Clube do Exército, Instituto Clube Sul. Me coloco à disposição aí quem quiser mandar mensagem. Eu dou as informações com relação a horários, instrutores e tudo mais. Só que isso também tem na internet, então quem quiser procurar ali, encontra também. A gente tem a Federação de Tiro com Arco do Distrito Federal. Isso aí já deve dar uma ajuda lá no Google. Então a gente treina lá no Clube do Exército. A gente também tem um polo no CETEF, que é o Centro de Treinamento e Educação Física Especial. Então, é um polo para pessoas com deficiência, fica ali dentro da ENAP, no setor policial sul. E o melhor é que não precisa comprar nada para começar a praticar. Na escolinha, a gente tem o equipamento básico necessário para começar, até porque nem vale a pena comprar no começo, porque em alguns meses aquele equipamento ele já deixou de ser interessante para você. Então, é melhor usar o equipamento da escolinha até você chegar num ponto em que você pode comprar o seu próprio material e já vai ser uma coisa mais interessante. E chegar lá e ver se rola essa paixão à primeira vista também, igual foi com você, né? Pois é, tomara, é o que eu desejo para todo mundo. Legal demais. Agora, explica um pouquinho do esporte para a gente, porque assim, eu vi até uma publicação sua um tempo atrás, falando assim do treinamento, né, que envolve músculos, envolve força, equilíbrio e tal. Então, assim, é um esporte, você tem que treinar também, você também tem que fazer forças, também tem que ter concentração. Fala um pouquinho dessa preparação. O tiro com arco, ele é uma modalidade, assim, toda modalidade é única, mas a gente, em alguns aspectos, a gente realmente destoa muito de outras modalidades, porque, no geral, é uma atividade de pouca intensidade, mas de longa duração. Então, em algumas modalidades, um treino normal sei lá, 2 horas, 2 horas e meia. Isso para mim é muito pouco. Então, um treino puxado nosso, ele dura 7 horas, ou mais do que isso. E mesmo não sendo uma atividade muito intensa, que exige aquela coisa ali, muita energia em pouco tempo, é uma modalidade que ela cansa por essa estafa pela longa duração, né? Então é muito tempo em pé, muito tempo caminhando e muita repetição. Então tem treino que eu chego a dar mais de 300 tiros num dia. Então 300 repetições de um movimento, né? Por mais leve que seja, quando você faz 300 vezes no final você percebe que cansa bastante. E no nosso caso, outra peculiaridade é que a gente não quer perder qualidade nunca. Então, a gente quer que o primeiro tiro seja igual ao último nesse treino de 350 flechas, por exemplo, né? Então, isso exige uma preparação para que não haja essa perca de qualidade. Em termos do físico, você tem que trabalhar muito, imagino que costas, né, o braço para manter ali a posição muito tempo. Sim.
Pô, só eu te perguntar, você tá me vendo tranquilo ou tá tendo interrupção? Tranquilo. Ah, beleza, perfeito, então. Tava com medo de estar travando aqui. Não, tá É, tranquilo. massa. Sim, muito costas e, na verdade, pra- toda a musculatura em volta do ombro. Uma coisa que é super importante é que no tiro com arco a gente está tentando deixar tudo o mais parado possível, né? E o meu fisioterapeuta, ele me disse que a articulação do ombro, ela é a articulação mais instável do corpo humano, é a que tem mais liberdade de movimento. Então, a gente está tentando parar uma coisa que foi feita para ser instável, né? Foi feita para se movimentar com muita liberdade. Aham. Então, toda a musculatura que envolve o ombro, ela é muito importante para o tiro. Obviamente com muita ênfase nas costas, porque é o que a gente é realmente o que a gente usa para fazer toda a força ali e desempenhar o tiro. Mas musculatura dos punhos e também toda a musculatura de estabilização do tronco, né, lombar, abdômen e as pernas também são importantes. Mas o que é mais intenso ali, né? O que exige mais potência mesmo é as costas e ombro. Aí isso com certeza é difícil. Se a gente for fazer um treino aqui, ficar parado aqui um ombro um tempo, rapidinho, a gente que não está acostumado, cansa logo, né? Então Pois é. imagino que seja intenso. Você fica 7 horas. E obviamente, como tudo na vida, a coisa ela vai acontecendo de maneira progressiva. Então, você começa com um arco mais leve, né? E aí ele vai ficando cada vez mais potente e mais pesado. Então, o equipamento que eu uso, de longe, não é recomendado para alguém que está começando, né? Vai ter lesão na certa. Mas com potências altas, um equipamento pesado, mesmo com preparação física e tudo mais, às vezes eu preciso de ajuda para me recuperar. Então, a fisioterapia é muito importante, e fazer tudo que tiver ao alcance em termos de recuperação. Às vezes, sauna, aquele rolo de automassagem, né? E tudo. A aluna está perguntando aqui, a partir de que idade que a pessoa pode praticar o tiro com arco? Olha, a gente recomenda o que é meio que senso comum no mundo todo, assim, a partir de uns 9. Antes disso, as crianças elas são mais inquietas, e também não tem aquela coordenação motora fina tão desenvolvida, né? Porque o tiro com arco ele exige realmente uma coordenação bem fina, né? Então, obviamente tem como atirar antes, a gente já teve algumas crianças aqui em Brasília atirando, tinha, sei lá, 6 anos de idade, 5, mas é puramente uma coisa lúdica, né? Você vê que, Porque é assim, difícil de concentrar, né? Criança não fica pois parada um minuto, imagina para. pois é, então o que a gente vê é isso aí, assim, que tipo, sei lá, dá uns 3 tiros ali de qualquer jeito, sai correndo, pula aqui e tal. Então, assim, é aquela coisa lúdica, mas assim, para realmente começar a se desenvolver, eu diria que uns 9 anos é o mínimo. Legal. E uma curiosidade que eu fiquei, que você falou aí do peso e tal, quanto pesa um arco? Olha, cara, isso aí com certeza está na minha lista de coisas para fazer, assim, porque a gente fala, no tiro com arco, a gente fala muito de peso do arco, a gente está se referindo à potência, né? A tensão, que é o que a gente puxa. E por incrível que pareça, o peso do arco em si, para levantar o arco, é uma coisa que a gente não define muito, assim, com precisão, sabe? Tipo, a gente vai colocando os pesos ali, acostuma, então é um número que quem não conhece pergunta com muita frequência e eu nunca sei dizer direito. Mas eu posso dizer com certeza que está em torno de uns 4 quilos. Para manter parado muito tempo, realmente não é fácil, não. E tem essa tensão, né? Que eu não tinha nem pensado nisso. Pois A é, gente que pois não é. entende. A tensão, a potência, a convenção no tiro com arco é usar libras, então, no caso, a minha potência é 51 libras hoje. Isso dá quanto? Isso dá em torno de 23 quilos, 22 Nossa, quilos, muita mais ou coisa. menos. Muita coisa, muita coisa. Agora, eu queria que você explicasse para a gente rapidinho, para quem não entende nada, como é que funciona a dinâmica da disputa. Beleza, beleza. Vou tentar falar sem usar muitos números, sem inundar o Beleza. pessoal de números aí. Mas a competição, basicamente, ela tem 2 etapas. Ela tem
a parte qualificatória, que vem primeiro, e a parte eliminatória depois, que é o que determina medalhas, campeão e tudo mais. Então, a parte qualificatória, ela dura bastante tempo, são, no total, 12 rodadas de 6 flechas. A gente tem um tempo determinado para tirar cada rodada, que é 4 minutos. Então, o jeitão da coisa toca um sinal, todos os arqueiros vão para a linha de tiro, a gente tem 4 minutos para tirar 6 flechas, cada um no seu ritmo. Terminado esses 4 minutos, todo mundo vai junto até o alvo, anota a pontuação, tira as flechas, volta, e é assim que a coisa funciona. Então, vai indo assim, são 12 rodadas de 6 flechas. Nisso daí a gente ranqueia todos os atletas, a gente tem ali a pontuação, e isso daí determina o chaveamento da parte eliminatória. Então, a parte eliminatória é um arqueiro contra o outro, são até 5 sets de 3 flechas. Em cada set, quem tiver a maior pontuação leva 2 pontos, se for empate, cada um leva 1. Quem fizer 6 pontos primeiro ganha. E vai indo assim até chegar até ter o campeão. Então, afinal, a fase eliminatória, tipo um mata-mata mesmo, vai se enfrentando ali até chegar os dois últimos. Perdeu, tá fora. E então tem competição individual, equipe e equipe mista, dupla mista, né? Em Paris, já em Tóquio, no ano que vem, deveria ter sido esse ano, o tiro com arco já vai ter a prova de dupla mista, um homem e uma mulher competindo juntos. Que bacana. E por equipe foi a sua medalha no PAN. Isso. A gente ganhou a medalha de bronze por equipe. Era você e quem? Era eu, Marcos da Almeida e Daniel Xavier. A equipe são 3 pessoas e a equipe mista, ou dupla mista, 2 pessoas. De 2, né? Um homem e uma mulher. Isso. Bacana. Agora vamos falar um pouquinho da Rio 2016. Você estreou em Olimpíada, já estreando em casa, já vivendo essa emoção. Como é que é? Como é que você sentiu? Foi muito nervoso? Ou foi bom por estar em casa? Foi tudo o que você falou. Assim, Olimpíada é coisa de outro mundo. Para algumas modalidades não é a competição mais importante que tem, mas no nosso caso é. Então, o pico do nosso esporte são os Jogos Olímpicos. E a competição, ela tem alguns detalhes, assim, ela tem algumas características únicas. Então, é um tipo de cenário que você só vai encontrar nos Jogos. E, cara, foi muito doido, assim. Eu lembro que antes da competição começar, eu dormi muito mal. Tipo, fechava o olho e não conseguia dormir, assim, porque aquela ansiedade muito grande. E no qualificatório, o que eu falei, a competição começa no qualificatório. Nossa, as primeiras rodadas eu tava muito nervoso, assim, tipo, sei lá, eu sentia que a minha perna não tava firme. Mas passou e depois deu para tirar ok. E acima de tudo foi uma honra enorme, assim. O que me disseram, e eu concordo 100%, assim, é que, poxa, tantos ídolos do esporte nacional, tantas lendas do esporte no mundo, né, passam a sua carreira sem nunca poder competir numa Olimpíada em casa, né, e a gente teve esse privilégio, a gente teve essa honra, assim. Então, o tiro com arco também é um esporte que não atrai grandes públicos presencialmente, né, depende do país, mas, assim, no geral, a gente não tem um público muito grande, ainda menos no Brasil. Então, poxa, participar da competição com todo o público ali e majoritariamente torcendo pela gente foi uma coisa muito doida, assim. A primeira prova que a gente fez ali na arena ali, né, com o público acompanhando, porque no qualificatório o público não acompanha e também nem é tão interessante assim, mas na parte eliminatória, que é a coisa empolgante, na prova por equipe, nossa, foi muito doido, assim, eu fui o primeiro da nossa equipe a acertar no 10, e eu realmente nunca na minha vida eu vou esquecer, assim, de tipo, o tiro saiu bom, a gente, na hora que sai, você já sabe que o tiro foi bom ou não, eu senti que saiu bem, eu vi ali um pontinho preto aparecendo no meio do alvo, e aí, cara, depois, assim, um barulho ensurdecedor, assim, das pessoas gritando e tal, então isso foi uma coisa muito, muito doida. E olhando para trás eu vejo como que é claro que
Eu fiz o meu melhor. Todo mundo tá sempre fazendo o seu melhor, né? Mas o Bernardo de hoje olha para trás e vê, cara, eu melhorei muito de lá para cá. Então, Pô, que eu fico, bacana. eu fico feliz de ver o quanto eu cresci e avancei e ainda tenho a crescer. Mas assim, também dá aquela coisa assim, poxa, queria voltar 4 anos e ser quem eu sou hoje nas Olimpíadas do Rio. Eu boto fé que teria sido melhor ainda, assim. Mas foi uma experiência incrível e também foi a estreia, né? Então eu tenho certeza que próximas Olimpíadas que eu participar, é claro que ansiedade e nervosismo faz parte sempre, mas já não vai ser a primeira vez, já vai ser tipo assim, poxa, eu já passei por isso, vamos lá. Com certeza, com certeza. É. E você participou do desfile de abertura? Então, Sei que aí que você teve convívio com outros atletas. sim, em grande parte do Brasil. Com relação ao desfile, o tiro com arco tem uma tradição que é a nossa competição ela começa antes mesmo da abertura dos jogos. O round qualificatório ele é na manhã do dia da abertura. Aham. Então, meio que tipo o futebol. O futebol já tem uns jogos antes da abertura, né? E o tiro com arco faz isso até para também atrair mais atenção, né? Tipo assim, como as competições ainda não começaram, a imprensa toda vai lá cobrir o qualificatório do tiro com arco e, no caso, em 2012 e 2016 teve quebra de recorde, então é aquela coisa ali que chama muita atenção, é uma estratégia do esporte para trazer ainda mais atenção. E aí o problema, estou falando isso tudo aqui, a gente compete, a gente faz o round qualificatório no dia da abertura e no dia seguinte de manhã a gente já tem competição. Então, ir para a cerimônia de abertura é inviável, porque a cerimônia de abertura em quaisquer jogos, né, Pan-Americano, Jogos Olímpicos, é uma coisa muito exaustiva, assim, é absurdo o quanto que cansa, Muito porque, longo, tipo, né? a abertura começa tipo 8 da noite, a gente sai da vila tipo, 4:30 da tarde, ou 5 da tarde, sabe? Então, tipo, é muito tempo esperando, boa parte desse tempo em pé. Então, nos Jogos de Toronto, a gente foi para a cerimônia de abertura, cara, dia seguinte a gente estava destruído, assim, parecia que a gente estava de ressaca, sabe? Porque, tipo, aí volta tarde, aí no refeitório, tipo assim, é muita gente voltando ao mesmo tempo, aí, tipo, meio que acaba a comida. Então, assim, é o tipo de coisa, é o que você realmente não quer antes de competir, sabe? Então, infelizmente Atrapalha a gente... completamente, né? Assim, inclusive o Comitê Olímpico do Brasil, ele só permite que o atleta vá para a cerimônia de abertura se a competição dele começa vários dias depois, como foi o nosso caso lá em Toronto, e não foi no Rio. Mas pelo menos no Rio a gente foi para a cerimônia de encerramento e foi muito massa. Foi uma noite memorável. E como é que é encontrar com o pessoal dos outros esportes? Com quem que você teve, que foi legal? Vocês conversam, eles perguntam do seu esporte, como é que funciona? Vendo aqui, o Bernardo já falou, ele pratica lá no Clube do Exército, mas ele também se colocou aí à disposição para falar os lugares onde é possível praticar, só procurar ele lá no Instagram dele. O Instagram dele é bbr_oliveira, facinho de achar aí também, que aí ele já fala todos os outros lugares onde é possível treinar. Olha, ele já voltou aqui. Se ele já volta aí. Tranquilo, Luna? Olha, tá aí o bbr_oliveira, que é o Instagram dele, você já pode seguir ele ali e acompanhar, perguntar para ele lá onde pratica, que beleza. Vamos aguardar ele voltar aí, para a gente saber como é que é esse convívio, né, deles com os outros atletas, como é que se eles têm curiosidade também pelo esporte, que realmente o tiro com arco, como ele mesmo disse, é um esporte inusitado que a gente não está acostumado a ver tão facilmente. Aí Opa, voltou. perdão, Beleza. perdão. Cara, será que foi a minha internet aqui? Deve ter Cara, eu acho sido, que né? foi. É, Putz, desculpa, tranquilo. tomara que a gente não tenha problemas aqui. Não, não. Eu estava perguntando como é que é a relação sua lá, se você encontrou atletas de outros esportes, como é que é a conversa, se eles também perguntam do seu esporte, que é diferente, eu aposto que todo mundo tem curiosidade, né? Ah, sim. Poxa, sempre é um prazer conversar com atletas de outras modalidades, porque é tudo tão diferente e tão parecido ao mesmo tempo. Tipo,
a rotina é muito parecida, as dificuldades são muito parecidas, só muda a peculiaridade ali do que cada um faz, né? E é muito legal discutir esses detalhes e aprender como é que é a competição de outros atletas. Mas, sei lá, eu também eu sou um pouco tímido nesses casos, assim, então eu não conheço tanta gente. E lá nas Olimpíadas do Rio, a maior interação, obviamente, era com o pessoal do Brasil. A gente estava lá no mesmo prédio, então, tipo, às vezes ele esbarra no elevador, no corredor, lá no mezanino do prédio tinha umas áreas comuns, assim, então, por exemplo, você perguntou da cerimônia de abertura, a gente não pôde ir, mas a gente foi lá, a gente estava lá no mezanino do prédio do Brasil assistindo pela televisão, né? E tinha altos jogadores da seleção de vôlei ali no mesmo sofá, a gente no mesmo ambiente, ele assistindo, por exemplo, lembro do Serginho lá. Então, pô, o cara é uma lenda, né, do esporte nacional, e o cara tava ali no mesmo sofá, tipo, ô, posso sentar aqui? Ah, não, claro, pô, senta aí e tal. Então, é massa isso aí, assim. Uma pena que eu não vi esses figurões, assim, tipo Bolt, Phelps, né? Nem vi, tipo, né? Só que também os nossos horários conflitam muito, porque a gente do tiro com arco sai muito cedo e volta cedo, e esses caras que eu citei, por exemplo, eles competem de noite, né? Então, tipo, eles saem mais tarde e voltam muito tarde, então acaba não chocando também. É complicado. Agora, você falou aí que queria estar na Olimpíada de 2016 com a cabeça, o Bernardo de hoje, né? Com a cabeça de hoje. E você também publicou no Instagram uma confissão ontem. Eu estava acompanhando. Você pensou que 2016 pudesse ser um final para você, mas que aí você repensou e a sua paixão pelo tiro com arco. Conta pra gente um pouquinho desse sentimento seu, o que aconteceu e como é que tá, o que mudou em você, né, isso tudo. Uhum. Pois assim, a minha vida toda, eu cresci com a mentalidade de ter uma vida muito comum, assim, né? Terminar o ensino médio, fazer faculdade e depois arranjar um emprego relacionado àquilo que eu estudei na faculdade. Faço engenharia mecânica na UNB, não terminei ainda, pretendo terminar em breve. Mas é isso, assim. E o tiro com arco sempre foi um hobby, uma coisa que eu amo fazer e tudo mais, e que foi ficando cada vez mais séria, né? Então, eu participei da primeira competição internacional, pude ir para Campinas treinar com a equipe para preparar para os Jogos do Rio. Então, assim, meio que o tiro com arco, ele, aos poucos, foi tomando conta da minha vida de uma maneira muito natural, assim, mas sem que eu, desde os 12 anos de idade, dissesse eu quero ser arqueiro e tudo mais. Então, e aí teve as Olimpíadas do Rio, e foi o que eu escrevi ali, que eu era a pessoa certa no lugar certo na hora certa. Então, tipo, eu era um atleta, eu já tinha muita bagagem, teria 23 anos de idade nos Jogos, os Jogos sendo no Brasil e todo aquele apoio e tudo mais. Então eu falei, cara, é uma oportunidade boa demais para perder. E eu pensava que, beleza, passando os Jogos do Rio, eu volto para a faculdade, o tiro com arco vai ser um hobby, ou atirar no fim de semana, vou terminar a faculdade e a vida que segue. Mas depois dos Jogos eu vi que, cara, não é isso que eu quero. Eu quero continuar treinando e quero continuar me aprimorando. E quero ir para as Olimpíadas de novo, não só para participar. Eu quero ir para brigar, para ganhar uma medalha. Porque, como eu disse, eu fiz o meu melhor para 2016. Só que olhando para trás hoje, eu vejo que, assim, poxa, era só um sonho, entendeu? Conquistar uma medalha. Claro que era o meu objetivo, mas, assim, não tinha a menor condição, entendeu? Olhando para trás, eu vejo que realmente não tinha como, assim. Então, hoje, com certeza, eu estou muito mais próximo disso do que eu estava lá. E esses últimos anos têm sido de muita descoberta, de realmente enfrentar os meus próprios medos, assim, e peitar e admitir que, cara, o que eu quero mesmo é fazer isso. Dane-se todo o resto. Eu quero ser atleta de tiro com arco enquanto eu puder. Quero chegar o mais longe que eu puder e vamos ver o que dá. Pô, é muito bacana ouvir isso, até porque eu vivo um momento parecido com esse também, que é de largar tudo para mexer com esporte, que sempre foi meu sonho, só que eu esperei um pouquinho mais, 43 anos. Inclusive, eu estava esperando o momento para te perguntar disso, assim, porque quando eu vi Antônio Lacerda narrador, eu fiquei curioso, assim, pô,
como é que é isso, o que está acontecendo, sei lá, assim, eu fiquei curioso. Nunca ouviu falar disso, né? Assim como atleta de tiro com arco é uma coisa inusitada, narrador também é bem inusitado, apesar de ser uma coisa que é tão comum, né? Tipo, pô, quem não assiste esporte na TV, né? E eu fiquei curioso, assim, e, cara, que massa, cara. E sempre foi um sonho também. E eu sempre levei essa vida, como você disse, a vida comum, né? De vou lá, formei e tal, vou vivendo. Então, estou vivendo esse sonho também. Então, assim, quando eu vi você falando disso ontem lá no seu Instagram, aí eu, pô, cara, que bacana. E é legal quando a gente corre atrás dos nossos sonhos, a gente se sente realizado, né? Eu tenho certeza que é assim que você está se sentindo, mais forte até para as disputas. Sim, sim. O pensamento que eu sempre tive, só que agora eu tô aplicando cada vez mais, é assim, cara, daqui a 50 anos eu vou olhar para trás e o que que eu não vou me perdoar por não ter tentado? É o tiro com arco. Então, tipo, eu posso tentar, pode dar errado, beleza, faz parte. Eu vou fazer o meu melhor e não sei se eu vou alcançar todos os meus objetivos, mas pelo menos eu vou olhar para trás e falar, eu tentei. Tipo, eu não vou ficar com aquele item da lista sem marcar, entendeu? Pelo menos vou marcar. Tentei, dei o meu máximo e é isso aí. Poxa, eu até li num livro que, assim, o que dá mais medo, o medo é como se fosse uma bússola, né? O que mais nos dá medo, muito provavelmente, é o que a gente deveria fazer. Então, eu me sinto muito assim. É isso aí, vamos para frente e encarar. Pois é, pois é. Júnior Souza está falando aqui, ó, Bernardo, além de atleta brilhante, uma pessoa diferenciada, iluminada. Ah, a Juni é demais. A Juni não. Ela e a família dela não tem adjetivos para expressar quem eles são. São pessoas incríveis, lá de BH. Bacana, legal demais. Agora, então, vamos falar para frente, vamos falar de Tóquio. Como é que está a sua preparação para Tóquio? Como é que é a decisão das vagas para o Brasil? Quem é que participa? Se tem como classificar só individual, só por equipe? Como é que funciona? Tá certo. Nesse exato momento, a gente já tem uma vaga olímpica. A gente tem uma vaga olímpica no masculino. Então, a certeza que a gente tem hoje é que um homem do Brasil vai estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na nossa modalidade. A gente conquistou essa vaga nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, ano passado. E então, a disputa agora é para ver quem é esse homem que vai eventualmente ocupar essa vaga. E também a gente pode pleitear uma vaga por equipe na última etapa da Copa do Mundo antes dos Jogos, que vai ser em Paris, final de junho de 2021. Então lá serão disputadas mais 3 vagas por equipe, então 3 equipes a mais para ir para os Jogos. E o nosso maior objetivo é a gente conseguir essa classificação por equipe. Nos Jogos Olímpicos do Rio, por ser sede, a gente tinha todas as vagas, então a gente não teve que se classificar como país para estar nos Jogos Olímpicos do Rio, mas agora sendo em Tóquio, a gente tem que correr atrás de tudo. E a gente Mas nunca no individual conseguiu. é sempre uma vaga só? Assim, ou vai um ou vai 3 por gênero. Então, ou vai um homem, ou vai uma mulher, ou vai 3 homens e 3 mulheres. Não rola de 2. Ou então de classificar individualmente 3 e eventualmente formar equipe. Então, o Brasil nunca conseguiu classificar a equipe para os Jogos Olímpicos. A gente está em busca aí de uma conquista inédita. E aí a gente teve o Campeonato Brasileiro, foi a primeira competição aí, de retorno depois da quarentena, né? Que faz o quê? Umas 3 semanas lá no Rio. E já serviu como uma primeira etapa para selecionar a equipe, a seleção brasileira, né? A seleção ampla. E aí eu voltei semana passada do Rio, onde a gente teve a primeira concentração da seleção, primeira atividade avaliativa, e a gente vai ter vários desses encontros para determinar a equipe que vai para as competições internacionais no ano que vem, e essas competições internacionais vão determinar ali quem eventualmente é esse homem que vai para os Jogos, e também a equipe que vai para Paris, na última competição, ali tentar essa classificação por equipe. E quais são as chances lá em Paris? Olha, é difícil falar assim de maneira precisa. Só posso dizer que vai ser osso duro, assim. No tiro com arco vão 12 equipes para os Jogos Olímpicos. 12 equipes masculino, 12 equipes no feminino.
E quando a gente para assim, beleza, vamos listar 12 boas equipes do mundo. Cara, a gente lista as 12 rapidão e ainda falta um monte de gente boa fora, assim. Então, no Mundial ano passado, 8 equipes se classificaram. Tem mais 3 em Paris e o Japão, que é o país sede, então completa as 12, né? 8 mais 3 mais o Japão. E aí, então, a gente vai disputar essas 3 vagas lá contra Estados Unidos, França, Itália, que são países muito fortes. Então, a competição vai ser acirrada, mas a gente sempre soube disso e a gente está indo atrás de uma meta bem ambiciosa. Bacana, espero que dê tudo certo. E isso combina com o que a Valeu. Bruna falou aqui pra gente, que é: se os seus sonhos não te dão medo, eles não são grandes o suficiente. Então tem tudo a Boa. ver aí com o que a gente falou. Pois é, Bruna, que eu conheci ela pessoalmente lá no Campeonato Brasileiro, foi o primeiro brasileiro dela, agora lá em Bacana. Maricá. A aluna está perguntando quanto tempo você treina, é aquela questão das 7 horas que você falou, né? Varia muito, assim. O meu treino, ele depende muito do dia da semana e da semana, né? Então, por exemplo, semana passada eu estava no Rio, a semana anterior, aqui em Brasília, como era uma semana pré-competitiva, a carga de treino ela é muito menor. E aí agora que eu voltei, eu estou numa semana em que minha carga é maior. Mas varia bastante, assim. Os dias em que eu mais treino quinta-feira, quinta e sábado. Então, na quinta-feira, às vezes chega a 7, 8 horas de treino técnico. E isso sem falar preparação física, preparação psicológica, arrumar o equipamento, fisioterapia. Então, a preparação, ela envolve muitos aspectos, assim. Mas o treino técnico é esse que eu comentei, assim, de tipo, às vezes 7 horas, às vezes 2 horas. Bacana. Como é que a Covid atrapalhou? Porque jogou a Olimpíada para outro ano, né? Vocês trabalham muito com principal competição, né? Uhum. Então vocês trabalham muito nesse ciclo olímpico, focando, e aí vem e muda tudo. Como é que isso afetou sua rotina de treino, sua vida? Ó, eu tive muita sorte, muita sorte mesmo, assim. O meu pai, ele mora numa chácara no Lago Oeste. Ele se mudou recentemente para lá. E desde que ele mudou, ele falou: Bernardo, pô, preparar um espaço aqui para você atirar. Você vem aqui, passa o fim de semana com a esposa aqui, aí domingo você dá uns tiros e tal. Tem aquela coisa paizão, assim, família e tal, né? Uhum. E aí a gente estava preparando o espaço lá, mas ainda não estava pronto. E aí começou a pandemia, fechou tudo, parou, fechou o clube, não tem mais competição. E muita gente, infelizmente, ficou numa situação em que não tem como treinar, porque, por exemplo, eu expliquei da competição, mas eu não falei a que distância está o alvo. É 70 metros. Então, cara, Nossa, conseguir 70 metros livre, plano, não é qualquer lugar, assim, é não bem mesmo. complicado. Então, até tem competição 18 metros, 15 metros ali é meio que o mínimo para você começar a mirar e realmente ser uma coisa interessante. Menos do que isso é uma coisa assim, de puramente estar soltando a flecha ali e tal. Então, eu tive a sorte enorme de, cara, tinha tudo pronto para eu começar a treinar quando começou a quarentena. Então, eu com certeza fui uma das pessoas menos afetadas, assim, e usei esse tempo de uma maneira a mais produtiva que eu pude, assim, treinei muito, aproveitei para trabalhar vários aspectos técnicos que ficaria complicado trabalhar ali com competição atrás de competição. Então eu realmente aproveitei esses meses assim para tipo mudar coisas grandes, mesmo que tivesse uma queda na performance, coisas que eu sabia que deveria trabalhar. E uma coisa muito boa da nossa modalidade é que, como a competição ela não envolve ali um contato direto entre os participantes, né, tem como fazer competição remota. Então, eu participei de algumas competições remotas, e é claro que tudo, no final das contas, depende da honestidade de cada um, né? Então, mas assim, é, Ninguém vai deu para contar se está competir. 70 metros ou não o outro, né? Não tem Pois como. eu tô confiando que o seu alvo está na mesma distância que o meu, assim, mas foi super legal. Eu participei de um torneio da Federação Internacional de Tiro com Arco que foi com pouquíssimos atletas e foi muito massa. Participei de um outro torneio promovido por um clube francês, que também foi super legal. E já no final agora, um torneio da Federação Pan-Americana de Tiro com Arco também foi muito massa. Então, o bom da nossa modalidade foi que teve como a gente fazer competições assim, e agora estamos retomando presencialmente. Legal.
E o dia a dia, como atleta, muitas viagens, como é que fica essa relação com família? Como é que isso faz o seu dia a dia? Essa é uma das partes mais difíceis, com certeza, da vida de atleta. É que muita coisa do meu cronograma eu não escolho. Então, assim, poxa, o que eu já perdi de ocasião familiar, aniversário, não tem, assim, não tem como contar. Por exemplo, tem uma tia minha super próxima, perdi o casamento dela. Um monte de aniversário, nascimento de primo e tal. Então, realmente acontece, sabe? É a vida. Mas, ao mesmo tempo, também é um estilo de vida que é muito único, assim. Então, poxa, já visitei lugares que eu nunca visitaria se não fosse o esporte. Às vezes coincide de eu voltar de uma competição e ter meio que uma folga, e é uma época assim que ninguém tá de folga, então, tipo, sei lá, tem como viajar aqui para perto de Pirinópolis, em tipo, fora de temporada, ou então numa segunda-feira, numa quarta-feira, eu tô à toa, assim, posso fazer o que eu quiser por aí. Então, é, tem muitas coisas que são difíceis, que realmente é um sacrifício, assim, mas também tem os seus lados bons. E qual, na sua carreira, na sua vida de atleta, se você olhar para trás, qual o momento mais importante para você? Não vou dizer nem assim o maior em termos de competição, que a gente vai dizer, claro, que a Olimpíada do Rio 2016. Mas Uhum. qual aquele momento mais importante para você como atleta do tiro com arco? Bom, essa daí é boa. Acho que, não sei se já me perguntaram essa antes. Cara, o momento mais importante, eu diria que foi a minha primeira competição internacional. Eu diria que foi. Eu lembro que eu quase não fui, porque levaram 3 atletas juvenis para essa competição, e dos 3 eu era o pior ranqueado. E eu lembro que rolou uma coisa meio que assim: ah, vai levar os 3. Aí, pô, eu fiquei super feliz, tinha 15 anos, ia participar da primeira competição internacional. E aí, aí depois falaram: não, não é bem assim, talvez vão levar só o primeiro e o segundo do ranking, talvez você não vá. Aí você imagina, tipo, eu tava lá em cima de alegria e aí caí lá pra baixo e, tipo, fiquei super desanimado. E para quem tem 15 anos, né, você ir da alegria lá em cima, lá para baixo é moleza. É muito fácil ir esses dois extremos aí. Só que, ao mesmo tempo também, eu lembro que isso foi um combustível muito forte pra mim, de eu pensar assim, cara, quer saber? Eu vou fazer o máximo que eu puder daqui pra frente para que não haja essa dúvida. Eu usei isso de uma maneira positiva, assim. E no final das contas me levaram, foi uma competição super positiva. Desses 3 atletas do Brasil, eu fui o melhor lá, então foi uma coisa surpreendente e foi uma competição onde eu aprendi muito. Realmente, assim, foi a primeira, sabe? A primeira competição internacional, abriu os meus olhos para muita coisa, então eu diria que o momento mais importante foi esse. E pensando no futuro, você lá já aposentado, o que você quer ter conquistado? O que você quer? O que você vai dizer, cara? Era isso. Estou realizado. Não tem como ser outra resposta a não ser uma medalha olímpica e mundial também. Obviamente, o ouro é o que eu quero, Claro. mas eu vejo que assim, no esporte de alto rendimento, os detalhes fazem tanta diferença, as coisas são tão sutis, assim, em que, eu te dar um exemplo. O arqueiro número 1 do ranking do mundo hoje é um americano chamado Brady Allison. E o Ellison, ele é recordista mundial, campeão mundial, pentacampeão da final da Copa do Mundo. Assim, ele é um cara que a única coisa que falta para ele é ser campeão olímpico. E ele tá com a bola toda para ano que vem ganhar o ouro lá em Tóquio. Mas, cara, tanta coisa pode acontecer e ele pode não ganhar, entendeu? E isso não diminui a carreira dele, assim. Ele ganhou um bronze individual no Rio, ele tem 2 medalhas de prata por equipe. Então, assim, eu estou falando isso tudo para dizer que, assim, é uma medalha olímpica. Se não for ouro, eu vou ficar muito feliz, mesmo assim, apesar de que, não, vamos pro ouro.
É isso aí. E aquele negócio, né? É muita gente para uma medalha só, né? Pois é, pois é. Muitos técnicos que eu conheço dizem isso, assim, falam, cara, ó, lá nas Olimpíadas chegam 64 caras, só tem uma medalha de ouro. 63 vão sair sem essa satisfação. Então, sei lá, vamos que vamos, fazer o melhor e se der, É isso aí. show. E se Pois vier é. prata também só tem essa, então os 62 ficaram sem. Pois é, E pois vai. é. E assim, o tiro com arco, quase todos os esportes, né? É muito detalhe, né? Então, às vezes 1 milímetro pode fazer a diferença do ouro e da prata. Um Um, ventinho, um- né? assim, um exemplo muito doido é nas Olimpíadas de Londres, a final do feminino. Foi uma mexicana, Aida Roman, que eu conheço pessoalmente, é uma pessoa incrível, super gente boa, assim, uma pessoa única. Foi ela contra uma coreana. E a Coreia do Sul é o país que domina, é a potência do nosso esporte, né? E aí foi a Aida Roman do México contra essa coreana e elas foram para a flecha de morte, que é o desempate. Então, assim, cara, uma flecha, a que estiver mais próximo do centro ganha. Pronto, acabou. Simples assim. Caramba. E isso valendo o ouro olímpico. E aí a coreana atirou primeiro, ela fez um 8. Tipo assim, é inacreditável uma coreana fazer um 8, ainda mais numa final olímpica, né? E deu pra ver na cara da Aida Roman, na hora que a câmera cortou pra ela, deu pra ver na cara dela que ela não acreditava, assim, que era tipo, cara, se eu fizer um 9, que é tipo batata, eu sou campeã olímpica. E ela fez um 8 mais longe. Então, assim, Não. então, realmente Ganhou antes de atirar, né? Aí tem perdeu. uma parte que a gente não controla, assim, mas foi uma conquista incrível mesmo assim. Pô, bacana. É isso aí. Bom, Bernardo, quero É, te agradecer muito, cara, por aceitar meu convite, por estar pô, aqui eu que com a gente, agradeço. falar do tiro com arco, muito legal. Nosso papo foi bacana demais, gostei muito. Pô, Falar que dos bom que você gostou sonhos, também. te desejar muito sucesso aí, que você fique com essa vaguinha aí que a gente tem no masculino, então, e que consiga por Por equipes. equipe também. Bom demais. Pô, antes da gente se despedir também, pô, se eu puder aproveitar a Claro. oportunidade, eu queria que você contasse mais dessa coisa de narrador aí. Tipo, eu fiquei super curioso e tem gente assistindo também que não te conhece. Eu fiquei super curioso, assim, como é que tá sendo isso aí, quais os seus planos e sei lá. Então, bacana. Eu também sempre fui apaixonado por esporte, sempre gostei, futebol, automobilismo, vôlei, basquete, todos assim, eu sempre gostei de assistir tudo, Olimpíada, hoje em dia que você pode assistir na televisão, no computador e no tablet, né? Na Rio 2016 eu estava com a minha irmã, a gente assistindo 3 coisas ao mesmo tempo, Entre elas, o tiro com arco, né? entre elas tiro com arco, claro. Aí até porque todo mundo falando, ó, a competição do Bernardo vai ser tal dia, tal hora, então, e essa a gente sempre sabia. Aí, então sempre gostei, sempre quis trabalhar com isso. Eu fiz faculdade de comunicação Hum, e pensei em jornalismo para fazer o jornalismo esportivo e tal, mas acabei indo para publicidade. uhum. E aí sempre ficou esse negócio de trabalhar com esporte, não acontecia, não acontecia. Fiz uma faculdade de educação física, larguei no meio, Ó, não terminei, e ficou esse negócio do esporte que nunca ia. E aí essa pandemia veio aí para mudar muita coisa, né? uhum. Então, assim, com mais tempo em casa, com mais tempo para pensar, para refletir, para buscar os nossos sonhos, eu falei, cara, é agora, tem que ser, vou mudar minha vida, eu quero trabalhar com esporte, eu sempre quis narrar. Eu até falo, Uhum. eu nem quero ser comentarista, eu gosto de narrar, porque tem esse negócio Aham. de falar mais, da emoção, que eu curto pra E, caramba. e você é ator, né? Eu lembro que eu fui com o Fábio ver uma peça sua uma vez. Eu lembro que a gente era Sou ator criança, também. assim. Então, essa coisa da emoção, né? Exato, de comunicar e da Aham, emoção é muito forte para mim, entendeu? aham. Então, assim, então eu queria muito. Então, aí eu comecei, aí com essa pandemia eu descobri um curso online de narração, Que massa. comecei a fazer o jornalismo também, para me especializar no jornalismo esportivo. Uhum. Aí fiz o curso, treinei várias coisas e tal, e agora estou começando, continuo treinando, pego uns jogos aqui, às vezes no fim de semana, que eu ia assistir um jogo, aí eu assisto narrando. Boto fé. Que Uma legal. corrida, eu assisto narrando agora, vou gravando e Aham. tal, então
Aí no meu Instagram tem uns golzinhos narrados que eu vou colocando de vez em quando e tal. Aham. Então, cara, como você falou, é a realização de um sonho. E a primeira vez que eu fiz, como você falou, é como se não tivesse mais nada para eu fazer, cara, só isso. Aham. Aham. Você sente que você encontrou seu lugar, né? Igual quando você atirou lá a primeira vez. É isso que eu quero, cara, é Aham. isso que eu gosto, é para isso que eu quero me dedicar. Boto fé. Cara, que maneiro, pô. Parabéns e sucesso aí. E tipo Bacana. assim, e como é que é profissionalmente? Quais são os caminhos que dá para trilhar para ir engrenando isso aí? Hoje em dia tem mais espaço, né, por causa da internet. Então, Streaming, assim, né? antigamente, se você fosse narrar, você tinha que só tinha TV. Quando eu era moleque, só tinha TV aberta. Então, Uhum, você tinha que ser narrador da Globo, do SBT, da Band. Acabou, eram uhum. essas opções. Aí veio Três a TV empregos e aberta. pronto, né? Então, veio a TV aberta, abre mais espaço, abre mais esportes. Também era Uhum, difícil você ver mais esportes na televisão. Então, com os canais especializados hoje, abre muito mais possibilidade. E hoje em dia as transmissões que explodiram agora, principalmente com a pandemia, pela internet, né, que tudo funciona bem pelo YouTube e tal. Então, assim, o mercado se abriu bastante. E até para uhum, quem gosta de narrar os esportes eletrônicos, né? uhum, Disputa uhum. de LOL, nem sei o nome dos Aham, jogos, que essa parte já não é muito a minha praia. aham. Mas até essa possibilidade já existe. Então, assim, é um mercado que vai se abrindo. E às vezes coisas que a gente nem dá valor, por exemplo, eu participo de um torneio de kart indoor aqui em Brasília. Uhum. E aí, poxa, você nem imagina, mas eu vou tentar narrar esse campeonato a partir do ano que vem. Então, já Massa, faz uma massa. transmissãozinha no YouTube, entendeu? Às vezes é uma coisa pequena, Uhum, mas são vários mercadinhos que você vai abrindo e coisas que vão acontecendo, né? Acho uhum, que uhum. essa vantagem da internet que abre tudo para o mundo inteiro. Pois é, pois é. É tipo, a TV a cabo já democratizou por dar espaço para mais esportes e a internet é a democratização plena, né? Porque todo mundo que tem um celular e uma conexão consegue assistir, né? Exato. Então, assim, às vezes campeonatos que, por exemplo, hoje à tarde eu estava assistindo a Série A2 do Brasileirão Feminino de Futebol. Uhum, Já era difícil assistir um jogo de futebol feminino. Imagina da Série uhum, A2. Eu estava assistindo que uhum. o Real Brasília garantiu acesso hoje para a Série A do ano que vem. Putz, que massa, Então, que legal. então assim, eu estava assistindo no YouTube da CBF. Uhum. Então, assim, quem gosta tem onde achar. Então, de repente, tem um canal É, focado para o tiro com arco, para o surf, para uhum, o skate, né? Para vários esportes. Então, acho que é legal demais, democratiza, e é disso que o esporte precisa, né? Até para é, aparecer, porque os esportes precisam aparecer, porque é assim que vai ter o patrocínio, que vai ter o apoio e que a gente vai conseguir uhum. desenvolver também, né? Pois é, pois é. Poxa, que massa, cara. Botei muita fé. Super interessante. Pô, bacana. Bom, Pô, muito legal. legal. Invertemos os papéis aqui, né, brevemente. É, mais massa, foi bom demais. Bom poder contar também, É, porque acho que a gente falar dos nossos sonhos acaba inspirando os outros também a buscar, né? exato, E exato. quanto mais gente aí realizada e feliz e fazendo o que gosta, melhor ainda. Com certeza, com certeza. Poxa, cara, brigadão. Foi um prazer mesmo. Valeu. Espero que a gente possa se esbarrar aí pessoalmente e sem máscara num futuro próximo, né? Tomara. Esperamos. Bacana. E quando tiver as É, competições, quando a gente for falar de Paris, da Olimpíada, de repente, quando você voltar, a gente bater um papo também, falar de como foi. Vamos fechou? combinar mais encontros aí, que foi massa Fechou. demais. Tô à disposição. Valeu. Então, brigadão, Valeu. Bernardo. Pô, Gente, vocês que acompanharam aí, que perguntaram, participaram, obrigado demais. Boa obrigadão, noite, um abraço pessoal. para todos. Valeu. Bom fim de semana. Valeu. Tchau, tchau.